Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem, chegamos ao novo livro de história, com histórias incríveis, assim como foi o livro 1, o primeiro livro. Bem, o tema do nosso bimestre é as sociedades nômades. Quem foram essas pessoas? Onde elas habitavam? O que faziam? Será um tema muito interessante para nós desbravarmos. Bem, um nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro. Muito tempo atrás, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Eles se deslocavam de uma região a outra em busca de alimentos para si e para seus animais. Desde o início da história da humanidade, o ser humano foi se organizando em grupos diferentes e de diferentes maneiras para poder sobreviver, para buscar alimentos e proteger-se do mau tempo, como, por exemplo, do sol, da chuva, do frio, das tempestades, do calor intenso. Bem, e também dos animais ferozes, que eram as principais preocupações, se proteger dos animais ferozes. Alguns eram sedentários. O que são sedentários? Eles tinham residências fixas, ou seja, o lugar onde eles habitavam era fixo. Eles cultivavam a terra. Outros eram os nômades. Como eu falei anteriormente, eles iam de um lugar para o outro em busca de alimento, benefícios e recursos para uma vida melhor, como clima, água, abrigo. Mas como esses grupos viviam? Entre os nômades havia aqueles que caçavam animais, praticavam a pesca e coletavam frutos disponíveis, na natureza. À medida que a caça e a pesca daquele lugar e os frutos iam se tornando escassos, ou seja, iam acabando, os grupos mudavam-se para outros lugares onde poderiam encontrar alimento em abundância. Suas casas, como vocês podem ver, eram provisórias, tipo barracas que nós conhecemos hoje, Só que eram nesse estilo aí, ó, viu? Tendas feitas com peles de animais e gravetos ou ossos. Então, essa era a casa da sociedade nômade. Nômade baseava-se em laços familiares e o trabalho era dividido entre homens e mulheres. Olha que interessante! Os homens ficavam responsáveis pela caça, a proteção do grupo e a fabricação de instrumentos em geral. As mulheres, elas ocupavam-se do cuidado dos filhos pequenos, do preparo dos alimentos e da confecção das vestimentas. Como você imagina que era a vida naqueles tempos? Como será que era a vida nesses tempos aí? Quais eram as habilidades que você imagina que os caçadores ou os coletores, deveriam ter para obter alimentos e produzir instrumentos de caça ou de trabalho? Bem, olha só que interessante. Para que isso ocorresse de forma produtiva e que gerasse um resultado, eles primeiro precisavam conhecer bem o ambiente em que iriam viver, observar quais os tipos de animais existiam naquele lugar, naquela região, aprimorar as armadilhas e usar as armas de caça eficazes para
para cada tipo de animal que eles fossem abater. Eles deveriam também conhecer as pedras mais resistentes, porque nessa época os instrumentos, como vocês podem ver, eram feitos de ossos, de pedras, né? Capazes de produzir lascas cortantes disponíveis na região onde habitavam. Será que existe alguma semelhança, né? E o nosso modo de vida? O que vocês acham? Será que existe algum modo de essa semelhança ou diferença? Bem, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. O que nós somos semelhantes? Os seres humanos continuam necessitando de alimento, não é verdade? Nós continuamos necessitando de alimento, de moradia, de proteção do mau tempo, de animais ferozes, né? Também precisamos de vestimentas, de ferramentas para o trabalho e do meio para preparar alimentos. Então, isso aí é muito semelhante com esse grupo aí. Nós hoje também precisamos de tudo isso. A diferença é que atualmente a maior parte das pessoas não caçam, porque a gente já tem alimentos diretamente da natureza, não é verdade? Muito menos prepara suas próprias ferramentas de pedra. Nós não precisamos preparar ferramentas para caçar, não é verdade? Nós não precisamos fazer nada disso. Geralmente as pessoas vivem em cidades, trabalham em algum lugar e recebem dinheiro, com o qual compram aquilo de que necessitam para viver, né? Bem, então, olha que coisa interessante, né? A diferença. Hoje é bem mais fácil. Assim, tem os dois termos. As pessoas têm que trabalhar, né? Mas elas conseguem adquirir as coisas de uma maneira mais fácil do que antigamente, né? Ok. Aí nós vemos aí os instrumentos que eles usavam para pesca também, né? Eles pescavam também. Além de coletar frutos, né, caçar animais, eles também eram exímios. Nós já falamos aí que eles viviam da caça de animais, de coleta de frutas da natureza, né? E aí, ao longo do tempo, eles foram desenvolvendo técnicas, né? Aí são os instrumentos de caça que eles usavam. Olha que interessante, de ossos, de pele. Os instrumentos de caça do povo nômade. Bem, chegamos nos povos ádizes, caçadores e coletores do século XXI. Bem, o povo Adisa, ele habita na Tanzânia, continente africano, e vive da caça, né, de animais, mel, frutos e tubérculos. Sua dieta se adapta às características da região. Esse grupo é do nosso século, tá? São um grupo de africanos da Tanzânia do nosso século. O que os caçadores trazem para a aldeia, normalmente, é dividido no grupo. Eles dividem entre o grupo. Tudo que eles caçam, que eles pescam, eles dividem no grupo, né? Dependendo da região onde eles estão. Os ádizes dependem da biodiversidade da floresta, ou seja, das diferentes espécies de animais e vegetais que fazem parte de um ecossistema e dependem uma das outras para viver em equilíbrio. Então, eles dependem da diversidade, né, da floresta para se alimentarem, tá? Eles não cultivam a terra, nem possuem residência fixa, tá? Eles não cultivam a terra, nem possuem residência fixa. Nos últimos 50 anos, fazendeiros, pecuaristas e até membros do governo da Tanzânia consideravam as terras onde os ádizes viviam como desocupadas e improdutivas. Assim, eles passaram a desmatar a floresta para praticar agricultura e criar animais. Temos também os seminômades, que eram os pastores, no caso os hebreus, né? Os hebreus, lá da época de Moisés que nós vimos na Bíblia, diferentemente do povo dos ádizes, eles eram pastores, né? Eles não caçavam. Eles criavam animais tais como bois, vacas, ovelhas, cabras, e eles também, o que era parecido é que eles se mudavam de um lugar para o outro, né? Conforme a necessidade de pastagem. A pastagem dos animais ia acabando, eles mudavam de lugar, né? Onde houvesse água, pasto em abundância para os seus. Os imbas são pastores também seminômades do século atual, é um outro povo também. Eles vivem próximo ao rio Cunune, na fronteira,
entre Angola e Namíbia, na África. É uma região bastante árida e com pouca água, né? Deve ser difícil a vida deles. Praticamente não há terras férteis, olha só, né? Para o cultivo de plantações. Há muitos séculos esse povo migra de um lado para o outro em busca de água e pastagens para o gado, e sua principal riqueza, e do qual aproveitam, é o leite, né? Eles cultivam ali, né, animais. E entre os Imbas, as mulheres são as responsáveis por importantes tarefas de sobrevivência da tribo. As mulheres têm um papel crucial nessa tribo. Elas ordenham as vacas, alimentam as crianças, produzem utensílios e artesanatos, vendem mercadorias nas cidades, são donas do gado, dos bois, da vaca, as mulheres que são, né, que cuidam dessa parte. Aos homens cabe a tarefa de cuidar dos rebanhos e de transmitir os saberes religiosos aos filhos. Então a gente viu aí que já esse povo nômade, os Imbas atuais, as mulheres é que são praticamente as líderes, né? É que mandam ali naquele grupo, né? Elas têm um papel assim fundamental. Papel. Aqui tem mais uma foto dos povos nômades, né? Aí a gente, né? E aí a mudança do clima tem alterado muito essa questão, né, climática, tem feito com que esse povo nômade sofra muito, né, em diferentes países como a África, na Somália, no Quênia, na Nigéria, Etiópia e Sudão. Eles também criam rebanhos, como vocês podem ver aí, como forma de sobrevivência. Eles andam pelas terras acompanhando os períodos de chuva nas diferentes regiões desses países. O gado é sua principal fonte de alimento e renda. Nos últimos anos, as secas têm sido frequentes. Imagina, né, como deve ser difícil cuidar de um grande rebanho, né, no período de seca, né? Ciclos de escassez de chuva que antes aconteciam a cada 10 anos. Vocês sabem o que é isso aí? Chuva a cada 10 anos. Como é difícil, né? Para eles, afetando diretamente o modo de vida desses povos. Infelizmente, às vezes os animais eles não resistem às longas jornadas sem água e pastagens, né, vindo a morrer no caminho. Tá? Consequentemente, muitas famílias que dependem desses animais também vêm a morrer de fome. Como na Somália, por exemplo, 60% da população vive da criação do gado. Em 2017, cerca de 15 mil famílias receberam alimentos doados por organizações humanitárias, tá? Porque como eles dependem do gado para a sobrevivência, esse gado aí morrendo devido à escassez da chuva, que às vezes, né, teve épocas de ciclo de chuva que demorou até 10 anos, né? E aí esse povo fica também com fome, passando necessidade, né? E acaba também